pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha dica é sobre acidente do trabalho. E aí vai servir para as pessoas que se encaixem, no que eu vou comentar aqui, para advogados também que querem algum tipo de fundamentação, processual aí para alguma ação trabalhista. E a questão funciona da seguinte forma: a súmula 378 do TST estabelece que quando um empregado sofre acidente do trabalho, ele deve preencher alguns requisitos para receber o direito previsto no artigo 118 da Lei 8213. Então, o que diz o artigo 118 da Lei 8213? Que o empregado que sofrer acidente de trabalho tem direito aí a um período de estabilidade provisória de 12 meses após o retorno do auxílio, da percepção do auxílio doença acidentário. Então, isso significa que a pessoa sofreu o acidente do trabalho, saiu, ficou afastado, percebeu aí o auxílio doença acidentária e quando ela retornar, ela não pode ser mandada embora dentro de um lapso temporal de 12 meses. Então, ela tem essa garantia, vamos dizer assim, no seu emprego quando retorna do acidente do trabalho. E aí, a súmula 378 vai dizer que faz jus a essa estabilidade o empregado que recebeu o afastamento por mais de 15 dias, superior a 15 dias, e que também recebeu o auxílio doença acidentário. Então, são dois requisitos: ter sido afastado por prazo superior a 15 dias e ter recebido durante esse período todo que ficou afastado, o auxílio doença acidentário. E aí ele coloca uma outra situação, coloca um ou na frente. Ou se depois da demissão do empregado reste comprovado doença profissional que ele adquiriu em razão do contrato de trabalho, em razão daquela atividade que ele exercia dentro da empresa. Então, o que significa? Foi demitido e aí constata-se uma doença profissional, que é aquela que veio das atividades que ele exercia dentro da empresa. Então, nesse caso, não vai precisar comprovar os dois requisitos que eu falei anteriormente, Basta que fique comprovado a existência da doença profissional. E aí, ok, O que acontece? Quando uma pessoa sofre o acidente do trabalho, e essa informação serve também para quem é dono de empresa e porventura não saiba disso, o empregador vai ter que emitir um documento chamado Comunicação de Acidente do Trabalho, CAT, Chama-se CAT. E aí a emissão da CAT, quando o trabalhador sofre o acidente do trabalho, é obrigatória. Por que a emissão desse documento é obrigatória? Porque é justamente com essa CAT na mão que ele vai até o INSS, passar pela perícia e conseguir resguardar aí esses direitos que eu falei em relação ao artigo 118 da Lei 8213 e da súmula 378 do TST. Ok. Tudo maravilha, Perfeito. O trabalhador se acidentou, recebeu a CAT, ótimo. Vai lá, faz tudo bonitinho, cumpre todos os requisitos e aí quando ele retorna, ele ganha aí a estabilidade provisória de 12 meses. Não vai poder ser mandado embora no prazo de 12 meses. Perfeito se sempre fosse assim. Perfeito se isso é que acontecesse de verdade na prática. Mas infelizmente não é. O que a gente percebe muitas vezes? Que o trabalhador sofre o acidente do trabalho, o empregador fecha os olhos para isso, finge que isso não aconteceu, para justamente não emitir a CAT. Porque a partir do momento que ele não emite a CAT, consequentemente, o trabalhador não vai conseguir preencher os requisitos que eu falei. Ele não tem a CAT, não vai ao INSS, não é afastado por prazo superior a 15 dias, também não recebe auxílio acidentário. E aí, como é que fica? Na hora que ele ajuiza uma ação, ele vai ter aí dificuldades, para poder receber o seu direito, que é justamente um valor aí de uma indenização por esses 12 meses que ele deveria ter ficado na empresa. É isso que pensa, o empregador quando não emite a CAT e finge que nada aconteceu. Só que isso se chama fraude. Isso é uma forma de burlar a legislação. Eu vou fingir que meu empregado não caiu, que meu empregado não se acidentou, não levou uma queda, seja lá o que for, para sonegar, direitos aí.
aí, porque aí ele não vai conseguir preencher os requisitos e eu não vou ser obrigada a conceder, né, a estabilidade aí de 12 meses. Só que, graças a Deus, os tribunais já têm verificado essa fraude, né, já percebeu que isso acontece e já vem, né, dando condenações, assegurando o direito do empregado que, mesmo não preenchendo esses requisitos, se ele conseguir comprovar a partir, né, de ação judicial que o acidente de trabalho realmente aconteceu e que não houve a emissão da CAT, a condenação vai assegurar esses direitos e geralmente essa indenização, né, pelos 12 meses que ele deveria ter ficado dentro da empresa, vem acompanhada de danos morais. É óbvio, né, se você vai entrar na justiça para pedir uma indenização substitutiva, né, pelos 12 meses que ele deveria ter tido resguardado dentro da empresa, é óbvio que, né, o advogado também vai pedir danos morais aí. Então, se você que está aí me ouvindo, né, sofreu um acidente de trabalho, saiba que você tem direitos, né, e que esses direitos não podem ser negados. Se acontecer do empregador não emitir a CAT e tudo mais, já fique sabendo que você vai ter direito de ajuizar uma ação, de ajuizar uma reclamação trabalhista para reaver esse direito. E aí, né, eu sugiro que todos os documentos sejam guardados, que tenha todas as anotações, que dia que foi que aconteceu, que isso facilita a vida do advogado. Eu tô falando porque é uma experiência própria, né? Pegar uma ação dessa, que você tem poucas informações, dificulta um pouco a situação, né? Então, de comprovar o direito e tudo mais. Então, aconteceu um acidente de trabalho, a empresa não emitiu a CAT, e aí o empregado não vai conseguir resguardar os direitos que estão previstos na lei, vai poder, depois que houver a demissão, né, depois que ele sair da empresa, ele vai poder ajuizar aí uma reclamação trabalhista. E aí, para quem você, né, se você conhece alguém também que sofreu um acidente de trabalho, que se encaixa nessa situação, peça para essa pessoa vir aqui assistir esse vídeo. Então, é muito importante, é algo assim que acontece demais, né? É um absurdo? É um absurdo. Você pode talvez estar aí me escutando e falando isso é um absurdo. Como que pode uma empresa fazer isso? Pois é, mas faz todo dia e é muito comum. Então, essa foi a minha dica de hoje sobre acidente do trabalho, um assunto que eu julgo aí muito importante. E aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe para que o canal cresça e mais pessoas possam participar. Agradeço a sua atenção até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!